Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje, nesse domingão, nós vamos falar sobre o XPLG11, né? O fundo de logística administrado pela XP, né? Que infelizmente aí na sexta-feira ele chegou ao seu preço sobre o valor patrimonial de 1, né? Ou seja, ele ficou aí mais de um ano aí descontado, né? Permitindo a gente aumentar a posição nele, que ele é um fundo muito bom, né? Um fundo que eu tenho na carteira, consegui pegar essa super subida de 32%, né? Uma subida de ação, mas quando foi nessa sexta-feira, ele chegou ao seu preço sobre o valor patrimonial em torno de 1, né? Será que ainda vale a pena comprar, embora ele tenha dado uma janela de mais de um ano aí de compra? Mas antes de passar para o nosso vídeo, peço para você que está acompanhando aqui o nosso canal, que ainda não segue o nosso canal, possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões. Nós produzimos conteúdo diariamente sobre fundos imobiliários. Então, nessa sexta-feira, chegou a cotação de R$ 111,87, dividendo de 8,28, super despreocupado, né? Porque eu fiz uma boa posição há um ano atrás, depois de tirar um dia para mostrar a carteira de fundos imobiliários para vocês, e eu peguei essa valorização de 32%, que é uma valorização de ação, né? E lembrando que fundo imobiliário como o XPLG está com uma valorização de 32% e o Ibovespa vem caindo, ou seja, as ações que subiram, elas estão caindo no início de 2024 e o fundo imobiliário não, ó, 32,08%, liquidez de 5,1 milhões e o seu preço sobre o valor patrimonial finalmente chegou em 1, o que é pena, porque eu passei mais de um ano, né, olhando ele, né, porque ele atingiu a máxima logo lá em julho, né, bateu R$ 107, ou seja, aquela super subida, onde deu vontade de aportar muito, né, para pegar essa subida. Depois, desde então que ele vem andando de lado, né, ou seja, não batia no seu preço sobre o valor patrimonial, permitindo aportar bastante, porque agora ele voltou a subir, ou seja, ele vai começar a passar de 1. Mas lembrando que você pode comprar ainda tranquila até 1,05, ou seja, ele vai subir provavelmente mais um pouco, porque ele é um fundo imobiliário muito bom, né? Ele é um fundo imobiliário onde ele tem um portfólio, 86% do seu portfólio são de imóveis, né? Em aplicações financeiras ele tem mais de 11%, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários, mas é 3%, quase significante. Do ponto de vista de contratos, ele tem 36% de contratos típicos e 64% de contratos atípicos. O que significa isso? Contratos típicos são contratos que acompanham o mercado, né? São contratos de no máximo 5 anos, né? Ou seja, 36% dos contratos dele são de até 5 anos, né? E vão acompanhando o mercado, está atrelado ao mercado. E 64% da carteira são contratos atípicos, ou seja, são contratos que vão de 10 até 20 anos. E esse contrato ele é celebrado entre locador e locatário. O que eles definirem, que fica lá no papel, é o que vale para a lei, né? E caso o locatário ele queira sair antes do tempo, geralmente ele tem uma multa muito pesada, ou seja, vamos supor que ele fez um contrato de 20 anos, se já completou 15 anos e ele quer sair, ele vai ter que pagar adiantado 5 anos de aluguel, ou seja, são multas bem mais pesadas, né? Então, 64% de contratos atípicos, né? Ou seja, 64% da carteira tem aluguéis aí de 10
até 20 anos, né? Do ponto de vista de locatários, né? 13% para Via Varejo, 12% para Leroy, 9% para a Renner, 8% para o Mercado Livre, 7% para o GPA, né, que é o Grupo Pão de Açúcar, 7% para a Mobile, 6% pela B2W e 38% para outros segmentos bem menores, né? Do ponto de vista de setor de atuação, a maioria é o comércio varejista, né? Que vai se beneficiar muito, né, agora, devido ao crescimento das vendas online, né? E também o comércio varejista vai se beneficiar muito, porque esse ano é ano de eleição municipal, né? E ano de eleição municipal, para os prefeitos se reelegerem, os vereadores se reelegerem, tem que ter dinheiro correndo nos municípios, né? Ou seja, uma campanha bem cara, né? Essas campanhas que são feitas. Ou seja, provavelmente a inflação vai disparar esse ano e a Selic vai cair, né? Não tem como ela não cair. Por isso que eu acredito que até o período da eleição essa Selic já esteja batendo 9 ou 8, porque a briga eleitoral ela acaba tendo impacto na economia, certo? Do ponto de vista da carteira, né, 76% indexado ao IPCA, né? Uma menor parcela a IGPM e IPC, né? Ou seja, FIP 3%, né? A atualização desses contratos aqui geralmente é para contratos típicos, né? Contratos típicos geralmente é que eles passam por essas atualizações, né? Onde a maioria é em setembro e em novembro, né? Geralmente acontece, né? Com relação aos vencimentos do contrato, evidentemente que a grande maioria vai ser depois de 2029, porque os contratos, em sua maioria, eles são atípicos, e contratos atípicos, eles são de 10 até 12 anos. Os contratos revisionais, né, até 2023, 3%, 2024, 12% e 2025 também 12%. Né? Então, nós temos 2 bons anos aí de revisional desses contratos, né? Ou seja, de colocar esses aluguéis a valor de mercado, né? A evolução da vacância física vem caindo, né? Batendo as mínimas aí de 2,3%, muito baixo, né? Já a composição física, quem domina 14% é a Leroy, né? Até a maior área física aí alugada. Com relação à diversidade regional, vai se concentrar principalmente na região sudeste, onde a maioria dos seus galpões logísticos, evidentemente, estão em São Paulo, depois Rio de Janeiro e Minas Gerais, certo? Se nós descermos mais um pouco aqui, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um dos galpões logísticos, todos os imóveis de excelente qualidade, né? Hoje com o YouTube você consegue, e com a internet, você consegue ver cada um desses imóveis, as condições de cada um desses imóveis. Basta pegar o nome aqui e colocar no YouTube que você vai poder conhecer cada um desses imóveis por fora e por dentro, e você vai perceber que eles são excelentes imóveis, né? Para você que é estudioso de fundos imobiliários, que gosta de fundos imobiliários que nem eu, você pode ler aqui cada um desses contratos, né? Qual a área construída, né, que está alugada, qual o tipo de contrato, né, que foi celebrado ali, né, o mês de correção monetária, o indexador e quando acontece o vencimento do contrato. Não vou me deter a isso porque ficaria muito cansativo, mas a gente consegue ver aqui uma diversidade de locatários, né, em regiões bastante diferentes, né? Mas aqui fica mais para quem gosta, como eu, ler linha por linha. Mas para o vídeo não ficar grande e não ficar chato, nós vamos sair e voltar para o vídeo em si.
Ele é um fundo muito bom, né? Teve aquela supervalorização que todo mundo que gosta de XPLG aportou bastante e teve um bom tempo aí, mais de 7 meses de janela, onde você pôde comprar sem se preocupar que ele ia subir. Quem fez, que nem eu, fez uma boa posição nele logo lá no mês de março, onde tudo estava barato, né? Só de valorização com os dividendos, né? Se você tivesse investido R$ 1.000, você tinha ganho R$ 307, ou seja, um ganho de ação que você não encontra nem em ação, imagina em fundo imobiliário, né? Um excelente fundo de tijolo, vacância de 2,3, que nós já falamos, um grande número de cotistas, 335.293, um número muito grande. Não veja a hora desse valor começar a disparar, desse preço do valor patrimonial disparar, fazer uma nova emissão, o preço cair para comprar mais galpões logísticos, né? O número de cotas emitidas, mais de 29 milhões. Seu valor patrimonial por cota, R$ 112,09. Um super patrimônio de 3,32 bilhões, né? Ou seja, um belo patrimônio. E o seu último rendimento de 78 centavos. É um fundo imobiliário que está aí no mercado já quase completando 10 anos, né? Esse ano ele faz aniversário de 10 anos e ele nunca perdeu para a inflação, né? Ou seja, não descontando a inflação na parte de cima e descontando a inflação na parte de baixo, mesmo assim ele nunca perdeu para a inflação, nem a pandemia. Dividendo atual 8,28 e o dividendo dos últimos 5 anos 8,45. Quem comprou ele aqui na baixa está com dividendo de 9 a 10%, né? Que é o que eu tenho aí na carteira, porque eu não aportei depois da subida, porque aproveitei para aportar logo bastante. O outro ponto interessante do XPLG, que eu gosto muito dele, é porque o crescimento dele é orgânico. Vocês podem observar, o crescimento dele é natural. Não tem nem dividendos extraordinários, porque todo mundo gosta de dividendo extraordinário, mas como o próprio nome diz, foi extraordinário. Foi alguma venda que fez, foi alguma dívida que recebeu, foi alguma operação arriscada que deu certo, aí entra um dividendo extraordinário. Aqui não. Aqui o crescimento é natural, né? Ou seja, os dividendos vão subindo naturalmente, né? Ou seja, desde lá da pandemia ele vem subindo e ele não cai, né? Então, próxima vez que tivermos aí o IPCA, a inflação começar a disparar de novo, esse dividendo ele vai subir porque a maioria dos seus contratos estão atrelados ao IPCA. Certo? Você que comprou cotas dele até o dia 29 de fevereiro, no dia agora 14, né, de março, né, que é o meu caso, vou estar recebendo 78 centavos por cada cota do XPLG que eu tenho na carteira. E um fundo excelente, né? Eu tenho um XPLG na carteira, eu tenho um BTLG na carteira, eu tenho um REC11 na carteira, tenho um CPTS na carteira, são alguns fundos que eu gosto. Tenho um HGRU, que é um outro fundo imobiliário muito bom. Eu tenho um VISC11, tenho um MOL11. Então aí eu tenho alguns fundos imobiliários que eu gosto, alguns famosos e outros não tão. Nem tanto, né? E eu gosto do XPLG porque eu gosto dessa estratégia. Não é um fundo tão famoso quanto o HGLG, mas também não é um fundo esquecido. Ele é aquele fundo ali intermediário que paga dividendo muito bom, igual a todos, mas ele não fica perturbando com notícia ruim do mercado. Por quê? Porque a maioria dos cotistas de fundo imobiliário eles são investidores iniciantes, são investidores de CPF. E diante da primeira notícia ruim,
os fundos imobiliários eles oscilam, né? Que é o caso que está acontecendo com o VIU, né? Diante da primeira notícia ruim, o pessoal já saiu vendendo em massa o VIU que é um relógio, né? É um fundo imobiliário que é quase um relógio, que ele só dá a oportunidade de compra quando ele cai, né? Ele estava ali muito bem e ele despencou, foi para casa de R$ 6. Vou dar uma lida e estudada nele e trazer conteúdo aqui para vocês, né? Porque o VIU é um excelente fundo de renda urbana, uma carteira de R$ 50. E diante de uma notícia ele ficou ruim, é interessante dar uma investigada, certo? Então esse é o nosso conteúdo de hoje para vocês sobre fundos imobiliários. Agradeço a todos vocês que permaneceram aqui até o final. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser melhor do que 2023, né? Porque eu sempre digo no final dos nossos conteúdos, né? Eu acho difícil o XPLG ter uma valorização de 32,08%. Eu repeti isso porque estava muito barato, mas ele vai se valorizar? Vai. Vocês vão ver esse valor aqui bater 1,1 e vocês vão achar barato, né? Porque está vindo aí a galera da renda fixa. Eu tenho chamado a atenção de vocês, galera da renda fixa, quando a Selic começar a cair mesmo para valer, eles não vão para ações porque eles têm medo, eles virão para fundos imobiliários. E vindo para fundo imobiliário, a maioria dos fundos que tiver na carteira, até fundo ruim, eles vão se valorizar. Então fiquem atentos com os movimentos do mercado. Valeu e até o nosso próximo vídeo.